Aqui está comigo o Nil Nascimento, que é presidente do terceiro setor, e ali nós temos o doutor Wendel Elson, né? Doutor Wendel é o nosso advogado. Mais uma vez, nós estamos aqui para discutir assuntos ligados à Equatorial Energia, a empresa de energia do Pará, que nos toma de assalto os nossos bolsos todos os dias. O Nil, todos nós já conhecemos. O terceiro setor, na verdade, está aí para defender os consumidores que, no fundo, são lesados pela Equatorial sem que ninguém faça alguma coisa. Boa tarde, Nil. Boa tarde, Donato. Um prazer imenso estar novamente aqui no seu programa. E vamos discutir, né? Os abusos da Equatorial. Você tem algum abuso novo aí? Chegou aqui no estúdio o talão da dona Leila Lúcia de Medeiros, moradora da Condor, em que ela me diz aqui... Fala pertinho do microfone. O que ela me fala aqui, amigo, ela me deu 3 consumos, mês 7, mês 8, mês 9. Pasme, durante um ano, essa senhora, ela pagava a conta de energia dela, os quilowatts dava, quilowatt é o consumo mensal, 34, 25, 38, 39, 21, até aí está no padrão. Com a redução dos impostos, recentemente, dado pelo governo federal e o governo estadual fez também um trabalho, era para baixar a conta de energia dessa senhora. Mês 7, R$ 95. Mês 8, R$ 118. Mês 9, R$ 309. Sendo que essa senhora, ela trabalha de manhã, volta à noite para casa. E dentro desse perímetro, eu estou falando esse parâmetro que a gente está conversando, de manhã a conta de energia, o pico, é menor e é mais barato. Até 5 da tarde é mais barato a tarifa de energia. Das 5 às 22, ela tem um aumento. Por que essa diferença? Eu não sabia disso. Bom, a senhora sabia disso, doutora Simone, que essa diferença? Dá o microfone aí para a doutora aí. A senhora sabia disso? Não sabia, eu fiquei sabendo agora. É novidade, hein? Pois é. Doutor Wendel, o senhor sabia disso aí? Que tem uma diferença? De manhã é uma tarifa, é um valor, depois de 5 da tarde é um outro valor e por aí vai? Donato, na verdade eu já ouvi falar dessa situação onde a minha própria esposa, ela fala que para não utilizar máquina de lavar depois das 18 horas, porque é maior o valor da taxa da energia elétrica. A desculpa é essa. Quando mais gente em casa, mais se consome energia. Então, dona de casa, continue fazendo certo. Utilize a máquina de lavar roupa durante a manhã, até as 3 horas da tarde. Depois das 5, deixe de utilizar máquina de lavar, micro-ondas, equipamentos que tenha transistor, que isso triplica o valor da conta, até as 22. Depois das 22, ela volta a uma tarifa menor. Se eu não estiver enganado, está 38 centavos quilowatt-hora. Quando você utiliza ela das 5 às 22, ela vai para R$ 1,05. Essas explicações básicas, elas precisam ser dadas para que ela precisa estar aqui, ó. Não está? Informação, isso aqui, existe a resolução 414 que informa que tem que estar aqui, no talão, informando o consumidor de que maneira ele pode economizar. Você vê isso, telespectador, na sua conta? Você consegue acompanhar a sua conta? Isso é um absurdo que está acontecendo com a dona Leila. Essa senhora está sendo lesada, abusada e roubada com uma conta de energia que custa, a primeiro mês, que veio buscar aqui R$ 95 e pula para 309. Isso é um absurdo. Nós somos a solução do Brasil e todo final do mês nós estamos levando o chicote da Equatorial e não temos ninguém para defender nesse momento. Aqui era para ter aqui o escritório da ANEEL aqui. Aonde está a ANEEL? Que está embutido no pagamento desses impostos. E a gente não vê isso. Nós não conseguimos acompanhar. Você vive na escuridão. O povo do Pará vive no escuro. Nós temos 2 hidrelétricas aqui, uma terceira que fica com
divisão Pará e Maranhão, que é a Intelis, que ela é pequena. Somos a solução do Brasil e pagamos a taxa de energia mais cara do Brasil e talvez, quem sabe, da América do Sul. Não tem como segurar. Inclusive, doutor Nonato, telespectador, tem umas pessoas que me procuraram na terça-feira. Nil, eu estou com uma conta que eu estou pagando aí, que eu não estava em casa, me notificaram, eu não assinei nada, e eu estou pagando uma dívida de 11 mil reais. Fui coagido a assinar um documento e estou pagando, fora do meu consumo, 245 reais, vou pagar durante 5 anos. Tem jeito isso, Nil? Sim, tem sim. Qual é o jeito? Procurar a justiça, os juizados especiais, porque já saiu uma decisão do STF no início do ano passou, que as pessoas que foram lesadas em contas que não estavam em casa, ela tem até 8 anos para recorrer dessa decisão. Porque é inadmissível a Equatorial passa energia para ti, ela te cobra, ela te pune. E aí? Quem defende a gente? A justiça. A justiça, quando ela é acionada, mas precisamos de pessoas que possam intervir junto à ANEEL, procurar o senhor Rodrigo Limpe e dizer assim, peraí, por que não tem escritório da ANEEL lá? Isso aconteceu no governo do Jatem, lá atrás, há 6, 8 anos atrás, que nós procurávamos, achávamos que nós estávamos sendo enganados, a ANEEL ia fazer a vistoria na sua casa e lá encontrava problemas dentro do relógio. Mas não foi o consumidor, mas sim são relógios que já estavam lá há muito tempo. E eles colocam a fiscalização na nossa conta. Surgiu uma lei nova agora aí, está com 2 anos atrás, que toda conta ela tem que ser rateada entre a gente. Quem falou que é assim? Agora, por que a concessionária não faz a fiscalização? Como é que ele sabe que tem erro de consumo lá e por que não procura saber, não vai fiscalizar de fato quem está retirando energia e vou ter que ratear com os demais? Furto de energia é crime, sabemos disso, mas tem que punir aquele que está furtando. Não ratear a conta do cara que está furtando com os demais consumidores. Porque eu tenho o meu teto para pagar uma conta de energia. Eu tenho um salário para ganhar. Como a doutora acabou de explicar, até 35%. Agora, como é que eu vou ganhar R$ 1.200 e vou pagar R$ 500 de energia? É um absurdo que acontece no nosso estado. E precisamos de pessoas para defender. Então, tem coisas que a gente está nessa batalha aí há 8 anos, que eu já vi boi voar. Elefante já subi em mangueira. O senhor acha que a Equatorial Energia é protegida da Justiça do Pará? Eu vou citar o nosso movimento. Nós temos 3 anos e 9 meses aguardando uma decisão da Justiça. Quantos anos? 3 anos e 9 meses. Doutora Simone, é normal isso, doutora Simone? Uma espera tão grande dessa diante de um problema tão grave que já era para ter sido resolvido? Não deveria, né, Nonato? Mas nós temos, na verdade, um déficit de servidores no judiciário, que é a justificativa que nos é dado. Mas deveria ser dada prioridade a isso, Deveria ser doutora? dado prioridade justamente porque se trata de causas pequenas, né? E assuntos, na verdade, de grande relevância, ou seja, energia. É uma coisa que você necessita diariamente no seu dia a dia. Então, realmente, isso daí é uma falha do judiciário, que deve ser... Aí é papel do advogado, né? Tá atravessando petições, pedindo agilidade, pedindo interferências, até do Ministério Público, se fosse possível. Qual é a orientação que a senhora dá, então, às pessoas que estão com este problema? Bom, a primeira orientação é que as pessoas procurem seus direitos. Muitas vezes a pessoa paga e segue adiante. E aí essas reclamações ela não chegam para uma, vamos dizer, para uma média, para a gente ter um número plausível de reclamações que sejam consideráveis a ponto de chegar uma demanda dessa para o Ministério Público. Muitas vezes as pessoas se calam por preguiça, ou já não quererem realmente entrar numa batalha judicial, mas essa batalha ela é necessária justamente para que a gente tenha aí uma estatística, né, alta, para que alguma atitude seja, até mesmo pelos órgãos federais, seja tomada. Doutor Wendel, os problemas parece-me que não param jamais, né? A Equatorial está sempre aí na dianteira de todos os problemas do paraense no quesito energia elétrica. Aliás, preciso dizer que a Equatorial Energia é a campeã
é a campeã de reclamações lá no PROCON. E olha que dentro do PROCON tem um escritório da Equatorial Energia. Não podia. Isto é inadmissível. E mesmo assim, a empresa continua sendo a campeã de reclamações. Renato, bom dia mais uma vez. O que a gente tem para informar, o que está acontecendo com essa consumidora, que o Nil agora acabou de relatar, com as faturas dela, né, que tiveram um aumento repentino, né, considerável. Isso daí, Renato, foi matéria de sentença na Justiça Federal, na segunda vara da Justiça Federal. Né, a juíza Indy Caiate deu uma decisão, onde nessa decisão, de acordo com uma força-tarefa do Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, fizeram uma força-tarefa e ajuizaram uma ação na Justiça Federal justamente para combater essas irregularidades da Equatorial, tendo em vista que ficou caracterizado na própria sentença que estava tendo um aumento repentino das contas dos consumidores, mesmo os consumidores adotando medidas para poupar, né? Desligando seus equipamentos. E coloque imagens da Equatorial aí, por favor, para ilustrar. Outra irregularidade, Nonato, também, vários termos de ocorrência de irregularidades feitos pelos funcionários da Equatorial, onde eles tinham uma meta para cumprir, ou seja, o funcionário da Equatorial tinha que cumprir uma meta de registrar aquele termo de ocorrência de irregularidades para chegar com seu patrão, com seus diretores. Olha, acabei de ter aqui um termo, ou seja, uma meta como se fosse uma venda. Ou seja, a cada dia mais e mais consumidores sendo lesados por conta de uma suposta consumo não registrado, né? E a pessoa tinha que pagar ou parcelar para não ter a sua energia cortada. Então, isso foi, né, teve sentença em relação a essas irregularidades. Então, Nonato, o próprio abuso desses funcionários da Equatorial, né, que eram arrogantes com as pessoas, com os consumidores, e o consumidor às vezes nem participava daquela vistoria e nem assinava o termo. Então, tudo dentro da ilegalidade estava sendo feito, e isso foi matéria da Justiça Federal e foi sentenciado em 2020. Então, Nonato, só falta a Equatorial cumprir. Mas, pelo que a gente está vendo, conforme essas faturas atuais, né, um aumento repentino de uma consumidora... Ou seja, a prática continua, né, Nil? Com certeza. E tem uma outra prática nova que existe hoje. Você, morador de Belém, a energia remota, né? Que é justamente você não precisa mais, quando cortar o seu fornecimento de energia, que é um bem essencial para a vida, simplesmente eles cortam lá no Ceará, aí você corre atrás para pagar seu talão, você paga, e você ainda tem que pagar pela religação. Peraí, não é remota? Não é só apertar um certo equipamento lá que retorna a sua energia? Bem Por colocado. que você tem que pagar essa religação? Doutora Simone, que história é essa? Ou seja... Como ele mesmo colocou, essa taxa de religação ela é indevida. Porque se você já pagou a sua conta, você pagou o seu consumo, não tem nenhuma taxa de deslocamento da empresa, não tem nenhum custo para ela, então essa taxa ela é totalmente abusiva. Praticada pela empresa e paga pelo consumidor que está sendo novamente zelado. Porque a partir do momento que ele paga a conta dele fora do dia, ele está pagando ali multa, ele está pagando juros, ele já está sendo penalizado. Aí ele vai ser penalizado uma segunda vez com a cobrança de uma taxa que está sendo imposta a ele. Tem uma outra coisa, doutora, eu gostaria muito de perguntar para a senhora, e preste atenção, telespectador. Você que vai ao comércio, você vai comprar uma TV. Uma TV. Não é um bem essencial, uma TV. Você usa aquela TV durante 5 meses, 4 meses, 7 meses. Aí de repente, no momento da sua vida, você perdeu o emprego. Foi comprado no crediário. Você não consegue mais pagar essa conta desse crediário. O que eu sei é que o crediário vai te encaminhar várias documentação para negociar, para conversar e não sei o que, todo aquele caminho, trâmite, ok? Até que se aciona na justiça, teu CPF, ok? Por que a energia não é assim? Por que se é um bem essencial? Existe uma resolução, né, específica da ANEEL falando sobre isso, sobre a suspensão, o que no programa passado nós questionamos, porque, como o senhor mesmo falou, é um bem essencial, sem o qual você não consegue comer,
você não consegue ter o direito aí a uma escola, porque você não tem como estudar, você não tem, ou seja, você não faz várias coisas se você não tiver energia elétrica. Então, o grande questionamento é que isso seja realmente revisto na esfera judicial. Você está devendo, é com uma outra conta. Qual é a sua penalidade? Você vai ser inserido no crediário, né, Serasa e SPC, você vai pagar juros sobre essa conta, mas você não pode ter esse bem simplesmente suprimido de você. Isso é um direito constitucional. Senhoras e senhores, o tema continua na próxima terça-feira. Nós vamos estabelecer as terças-feiras para que a gente possa discutir aqui nesta sala problemas relacionados à concessionária de energia elétrica, a Equatorial. Na próxima terça-feira, a gente volta mais uma vez a este tema dito pela doutora Simone. Você é penalizado 2 vezes. Exatamente. Com o corte, com os cobrança juros de juros e multa. E venhamos, você vai, por exemplo, uma coisa questionada aqui também na outra série, né, desse tema. Você aluga uma casa, certo? A energia elétrica é ligada em CPF. Sim. Você desaluga a casa, o antigo pessoa que estava lá deixa a dívida. Você não tem que ficar impedido de pedir uma nova ligação aqui, porque essa pessoa lá, ela vai ter esse débito contra ela. Ou seja, ela vai entrar no SPC, ela vai entrar no Serasa, o dia que ela quiser regularizar, ela vai ter que pagar multas e vai ter que pagar juros. Você não pode ser impedido novamente de alugar a sua casa porque o antigo Perfeito. ficou lá e não pagou sua conta. Isso tem que ser direcionado para o CPF. Ou seja, são penalidades que você verifica que a pessoa está sendo 2 vezes penalizada. E, na verdade, quando você fica com a dívida, quando você tem o seu nome restrito, isso já é uma penalidade. Né? Então, é uma questão de se questionar justamente na via judicial todas essas assunto diferenças. A ser questionado na próxima terça-feira. Nil, obrigado. Posso confirmar a terça-feira que vem? Pode sim. Eu queria deixar aqui uma proposta, que eu sei que o Ministério Público está assistindo. Está na hora de fazer uma CPI do encontro de contas da Equatorial, das contas não registradas, para saber quanto eles estão ganhando e quanto já ficaram milionários à custa do povo do estado do Pará. Está na hora de mudar isso. Eu sei que dentro do Ministério Público tem homem de coragem para fazer isso. Me procure, vamos fazer junto com a sociedade civil, que nós assim vamos ser mais fortes e vamos, sim, de fato, colocar o estado do Pará no lugar que merece. Muito bem, senhoras e senhores, eu vou agora a um bloco de comerciais.